Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Assuntos Diversos. Está começando mais um domingo assustador e se você gosta do tema terror, se inscrevam, deixem seu like e compartilhe com seus amigos. E me sigam também nas redes sociais, estarei sempre postando coisas relacionadas ao assunto. E vamos para o caso de hoje. Vinheta! David Joseph Carpenter nasceu em 6 de maio de 1930 na cidade de São Francisco, Califórnia. Ele era uma criança tímida e introvertida. Sua natureza retraída se intensificou pela sua vida familiar instável. Seu pai, August Carpenter, era um alcoólatra abusivo. Raramente estava presente com a família, mas quando ele estava por perto, ele repreendia e batia em seu filho sem piedade. A mãe de Carpenter, Frances, só agravou a situação. Ela era extremamente controladora e dominava todas as atividades da vida de seu filho. Ainda jovem, Carpenter desenvolveu uma gagueira severa. Ele até tentou lutar contra, mas continuava, e isso fez com que ele se tornasse cada vez mais introvertido. Além da gagueira, Carpenter desenvolveu alguns comportamentos perturbadores durante sua infância. Carpenter abusava e mutilava animais. Ele também teve problemas persistentes como urinar na cama. Como resultado da sua baixa autoestima e sobre sua gagueira, ele se sentia ainda mais para baixo. Não se sabe ao certo quanto tempo Carpenter permaneceu em um hospital psiquiátrico. Neste hospital psiquiátrico, ele foi diagnosticado com distúrbio de personalidade social. Quando ele saiu, seus desejos sexuais aumentaram ainda mais. Em 1947, Carpenter, já com 17 anos, foi acusado de ter abusado dos seus dois primos, um de 3 e um de 8 anos. Após o diagnóstico, ele cumpriu sua sentença até ser libertado. No outono de 1955, Carpenter se casou com uma mulher chamada Ellen Hittle. Nos anos seguintes, Carpenter e sua esposa tiveram 3 filhos, mas parece que o casamento não foi muito agradável. Ele declarou que queria sexo até 3 vezes na noite e sua esposa se recusava, e isso lhe deixava muito frustrado. Carpenter trabalhou numa agência de publicidade em 1960, mas os seus instintos sexuais lhe atrapalhou e fez com que ele tivesse como alvo uma colega de trabalho, Louise de Andrade. Numa noite de julho, Carpenter raptou Louise para um bairro de base militar. Perto de um campo, ele a amarrou e a esfaqueou, dando marretadas em sua cabeça. Quando Annie Hanks ouviu o grito de Louise, ele hesitou para que Carpenter parasse, mas já era tarde. Louise teve que fazer uma cirurgia de 5 horas. E Carpenter foi capturado. Carpenter, no final dos anos 60, foi condenado por 14 anos pelo crime. E sua esposa veio a se separar dele. Mas na prisão ele teve uma desenvoltura gigante, onde ele era modelo de todos os presidiários e foi solto em 1969, cumprindo apenas 7 anos de sua sentença. Fora da prisão, no entanto, sua desenvoltura caiu totalmente no esquecimento. Após 1 ano da sua soltura, ele foi preso novamente por abusos sexuais, roubos e passou outros 9 anos na cadeia. Novamente, por bom comportamento, ele foi solto e posto numa casa de reabilitação. No ano de 1979, Carpenter deixou a casa de reabilitação e foi para o município de Morin, nos arredores de São Francisco. O lugar é conhecido pelas suas belas trilhas e aventureiros que fazem ciclismo e barracas. Assim, Carpenter chegou ao parque.
Eda Kenny, de 44 anos, estava sozinha este dia. Carpenter a apunhalou com uma bala na nuca, calibre 44. Aparentemente, Carpenter não abusou sexualmente, mas os policiais ficaram perplexos como o corpo estava. Eles a encontraram ajoelhada, como se ela estivesse implorando pela sua vida. O caso foi arquivado, mas meses depois, um crime muito parecido ocorreu novamente nas redondezas. Em março de 1980, Carpenter, já com 55 anos, fez mais outra vítima. Barbara Sweets, 23 anos, foi esfaqueada 12 vezes no peito, com uma faca de desossar de 25 centímetros. Uma moça que estava passando pelas trilhas viu e logo chamou a polícia. Ela estava tão assustada que foi correndo para outro lugar. A polícia, ao chegar, viu a mesma cena. Ela estava ajoelhada como se estivesse implorando pela sua vida. 7 meses mais tarde, ainda no ano em 1980, Annie Anderson, de 26 anos, foi agredida agressivamente, sexualmente e golpeada na cabeça, mesmo estilo de Eda Kenny. A polícia vasculhou a trilha, encontrou 4 corpos. Um desses corpos era de Shauna, um de outra era de Diana O'Connell, de 22 anos, que tinha sido dado como desaparecida. Em 1981, foi encontrado mais 2 corpos. Ellen Hanson, de 20 anos, baleada com 38 tiros. Stephen Hatton, de 20 anos, abusada sexualmente e baleada nos olhos. Ambos estavam ajoelhados debaixo de arbustos. A polícia tinha certeza que havia um assassino naquelas redondezas. As cenas do crime de Carpenter seguiam um padrão. Suas vítimas eram encontradas ajoelhadas, de bruços ou em estado de submissão. Após 6 semanas de busca com cachorros, helicópteros e detetives, não conseguiram encontrar praticamente nada. No final de 1981, Carpenter estava saindo das trilhas, quando uma menina de 10 anos desenhou ele. E nas descrições estava como um cara alto, de óculos, meio careca, e ela descreveu também o carro dele, que era pequeno e vermelho. A mãe não queria que a filha entregasse esse desenho para os policiais, mas foi com este desenho que praticamente deu início a uma grande evidência. Com o desenho e várias pessoas informando que havia visto aquele homem com aquelas características encontrarem mais ou menos quem seria. Devido às divulgações de jornais, Carpenter teve acesso e tentou fazer uma pequena mudança, deixando sua barba crescer e fazendo tratamento capilar para que não viessem a reconhecê-lo. Com a nova aparência de barba, já de cabelo, ele conseguiu um emprego em um armazém. Ele estava morando com seus pais novamente. Ele até que estava tentando mudar, mas a ideia não estava lhe fazendo bem. Passando-se mais ou menos um mês, um homem avistou ele e, ligando imediatamente para a polícia, informou que havia um homem em um armazém com as mesmas características dos jornais. Um homem muito parecido com o desenho. A polícia vasculhou o carro daquele homem e também pesquisou a sua ficha criminal e descobriu que o nome dele era David Joseph Carpenter. E finalmente constatou que aquele homem, Carpenter, era o assassino de todas aquelas vítimas, principalmente pelo desenho e as caricaturas. A polícia levou ele para a delegacia e fez muitas perguntas. Ele estava gaguejando tanto que não conseguia falar. E finalmente a polícia chegou no ponto de sua infância. Ele conseguiu falar uma boa parte de que sua mãe o obrigava a fazer aula de balé, sendo que ele não queria. Ele estava gaguejando tanto que
Ele se expressou dançando balé na frente dos policiais. A única coisa que ele sabia fazer era dançar. O interrogatório durou horas. As respostas de Carpenter nunca eram exatas. Ele ficava falando coisas pela metade, ele não falava exatamente o que o policial perguntava. Ele falava mentiras aqui e ali. A polícia, já desconfiada de suas informações, mas tendo a certeza de que ele era realmente o assassino daquelas moças, deixaram ele solto por uma semana. Após esta semana passar, eles decidiram ter a prisão oficialmente determinada. No dia do julgamento, o juiz lhe fez muitas perguntas, mas por conta de sua gagueira, ele não conseguia responder. Ele não esboçava nenhuma expressão, estava frio e estava super tranquilo. Em 18 de maio de 1988, David Joseph Carpenter, com 65 anos, foi oficialmente condenado e mais 2 acusações de abusos sexuais. Com o assassino preso, os ataques mortais acabaram e os parques da Baía de São Francisco vieram a ser abertos. Carpenter, com 90 anos, está até hoje no corredor da morte. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like e compartilhem com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!